Muito bem. Então vejam, esses acontecimentos todos que eu me referi, que chegou ao cartesianismo, nós temos o advento da chamada ciência moderna. Começa com Galileu e tem o acabamento final com Descartes. Ele cria um método de busca da verdade, chamado método científico. Ciência, só a ciência que descreve com precisão o seu objeto. Essa é a afirmação cartesiana. Um dos discípulos desse pensamento é Auguste Comte. É um pensador francês do início do século XIX e que fundou o chamado positivismo, o pensamento positivista, que inspirou, por exemplo, os republicanos. Os adeptos da República brasileiros, como Benjamin Constant, por exemplo, Silva Jardim e outros, eram todos positivistas, adeptos do positivismo. O que é o positivismo? O positivismo é a crença na infalibilidade absoluta da ciência. Descartes é do século XVII, Comte é do século XIX. O positivismo é o coroamento do pensamento mecanicista. Comte acreditava que a ciência conseguiria alcançar o consensus, no latim, o consenso. Ele divide a história em 3 períodos: período teológico, metafísico e positivo. Teológico: se explicavam o mundo, a natureza, pela visão teológica. Por exemplo, na cultura nórdica tem um deus chamado Thor, não é isso? Como é que ele é representado? Martelo e a bigorna, né? Que ele provoca o quê? Raios. Quando um habitante da Escandinávia via um raio cair na floresta e incendiar a floresta, ele ao mesmo tempo relacionava aquele fenômeno com a faísca que ele conseguia tirar na bigorna, na forja do ferro. Lá onde estava forjando a sua espada, ele batia com o martelo e aquilo gerava faíscas. Ele associa as duas coisas e apenas atribui as devidas proporções. Se eu consigo fazer uma faísquinha, imagina o tamanho e a força do sujeito que consegue fazer aquela faíscona. Então ele é sobre-humano. Ele é super-humano. Assim se explicava, por isso que é o chamado período teológico, segundo Auguste Comte. Era uma forma de racionalização daquilo que nós não conhecíamos. Porque nós sempre iremos preencher o vazio entre o que nós conhecemos e o desconhecido de alguma forma. Quando eu não tenho os métodos da ciência que eu tenho hoje, eu preencho, por exemplo, pelo magismo, pela fantasia, enfim, mas é uma forma de racionalização. São todos seres racionais. Racionalização é a objetivação do racional. Como seres racionais, nós racionalizamos. O que é racionalizar? É dar sentido racional a alguma coisa. Quando eu dou sentido racional a alguma coisa, eu coloco essa coisa dentro dos meus limites, da minha moldura. Então, o teológico raciocinava assim. Depois veio o chamado metafísico, que é o mundo da filosofia. Basicamente, o mundo da filosofia, que buscava a explicação das coisas no metafísico e não no físico. Por exemplo, quando a filosofia indaga sobre o ser e o ser sendo, isso é filosofia. A ciência não tem método para estudar o ser e o ser sendo. O ser no mundo, como por exemplo Dasein, da filosofia fenomenológica, né? Heidegger, um filósofo aqui do século XX. O Dasein, o ser no mundo. Isso é filosofia. A ciência não se ocupa de analisar o que é estar no mundo, ser no mundo. Isso é da filosofia. Então, o que ele quer dizer com isso, o Comte? Que o teológico e o metafísico não conseguiram alcançar o consenso, porque cada cultura, cada segmento
interpretou de um jeito as mesmas coisas, de jeitos diferentes, de formas diferentes. Cada cultura tem os seus próprios deuses. A cultura grega, a cultura romana, a cultura nórdica, as culturas nativas aqui das Américas, todos têm a sua cosmologia, a sua teologia. Mas a ciência, pelo método quantitativo, pela mensuração, pela medição, conseguiria sanar todas as dúvidas. Porque, pelo método científico da mensuração, ele conseguiria provar que A mais B é igual a C. Que 2 mais 2 sempre serão 4, ou coisas do gênero. O método científico seria infalível. Portanto, nós alcançaríamos o consenso pelo método científico. Por isso que é chamada a sociedade positiva. É a sociedade do império da razão. Como se os outros não raciocinassem. Mas é a razão baseada num método científico mensurável. Como eu disse anteriormente, reduziu-se a realidade àquilo que poderia ser medido. O que estava fora da possibilidade de medição foi descartado. Por isso que há a separação e o divórcio entre ciência e tradição. Essa fragmentação da realidade em partes estanques também influenciou a própria medicina. O corpo foi todo fatiado, né? E cada segmento se apropriou de uma fatia. Oftalmologia, cardiologia, etc. Tudo que teve uma contribuição muito grande para o conhecimento das doenças, das terapias, etc. Mas, ao mesmo tempo, perdeu a noção de totalidade. Numa aula de medicina, de anatomia, dissecaram um corpo, colocaram todos os órgãos em cima da mesa, tudo, fizeram um inventário, relacionaram tudo, conferiram, repassaram, não está faltando nada? Não. Está tudo aí? Está. Tudo que compõe um corpo humano está aí? Está. E a alma? Onde é que está? Onde é que está a alma? Não tem alma. Não precisa. O corpo é uma máquina perfeita que funciona por reações físico-químicas. Respira, se alimenta, metaboliza, elimina. É uma máquina, como qualquer máquina. Descartes acreditava que nós tínhamos alma, mas foi o primeiro passo para o materialismo assumir o protagonismo. O mundo funciona perfeitamente, não precisa de Deus. E vejam, os iluministas do século XVIII e XIX, eles não eram ateus. Alguns se declaravam ateus, como Diderot, D'Alembert, se eu não me engano, Voltaire, mas eles diziam assim, não, Voltaire dizia assim, eu não nego Deus. Deus criou tudo, mas criou e se aposentou. Então eu não tenho que me ficar pensando em Deus, eu tenho que pensar na criação. Eu tenho que aprender a descobrir o funcionamento da criação. Porque ela tem suas próprias leis. Ele fez tudo e está descansando. Essa era a visão que eles chamavam de visão deísta, né? Não se negava a Deus, mas não precisava de Deus para explicar o funcionamento do universo. O que é uma lei física? Uma lei física é uma constatação de um movimento regular que eu observo e eu consigo transformar num formalismo matemático. É o que Newton fez. Na sua mente brilhante, o que ele viu? O que os outros não viam. Ele viu o quê? Que tudo que sobe desce. Por que algumas coisas não vão para cima e outras vêm para baixo? Então há uma regularidade. Se há uma regularidade, eu tenho uma fórmula por trás disso. Hoje a gente chama de algoritmo, né? E ele descobriu essa fórmula e transformou numa equação. A famosa equação da gravitação universal. A atração dos corpos na razão direta do produto das massas na razão inversa do quadrado das distâncias. E isso funciona
Para a maçã que cai, funciona para a organização do sistema solar, para a organização do universo. Funciona e é isso mesmo. Os discípulos de Newton, não ele, porque ele não tinha essa vaidade, achavam que Newton tinha explicado tudo, nada mais restaria para conhecermos. Isso no século XIX tem um cientista chamado Lord Kelvin, que um aluno pergunta a ele o que ele achava dele estudar física. Ele falou, não perca seu tempo, porque a física já descobriu tudo que tinha que descobrir. O máximo que vai acontecer, algumas casas decimais a mais. Então vá procurar outra coisa, né? Enquanto ele dizia isso, Max Planck estava revelando a física quântica. Mas quando Newton foi perguntado, mas o que é essa força? Ele disse, não sei, eu sei que é algo que nos puxa. E ficou isso. Isso ficou 200 anos, até Einstein, quando ele pede desculpas a Newton e diz, olha, eu vou pedir desculpas ao grande Newton, mas a gravidade não é algo que nos puxa, é algo que nos empurra. Como assim? Eu não sinto nada me empurrando, eu sinto puxando. Não é essa a sensação que eu tenho? Pois ele estava certo. Porque ele teve que revelar para nós também que o espaço é curvo. O espaço não é uma linha reta. Não existe linhas retas no universo. A distância mais curta entre dois pontos não é uma reta, é uma curva. Porque não existem linhas retas. Não existem linhas retas. Essa mesa é reta? Peguem uma régua e meçam para ver se é reta. É. Nesse tamanho de régua, é. Agora pegue essa mesa e coloque, aqui está a mesa, numa linha imaginária do espaço. E você vai ver que esse pedacinho que parece reto é parte de uma grande curva. Mas no nosso tamanho aqui, tudo tem outra expressão. E a física de Newton é para esse tamanho de mundo. Se o mundo for infinitamente pequeno ou infinitamente grande, a física de Newton não funciona. E Newton estava errado? Não. Ele é extremamente útil para o nosso tamanho. Eu chamo tamanho aqui o nosso dia a dia. Se eu tenho triângulos, seja ele quais forem, não interessa a forma. Se eu somar os ângulos internos, eu tenho o quê? 180 graus. Mas se o triângulo for um pouco maior do que eu estou acostumado, se o vértice estiver no Rio de Janeiro, Nova York, Joanesburgo, na África do Sul, e eu ligar essas pontas e medir os ângulos, eu vou descobrir que dá mais de 200 graus, 300 graus, 200. Porque nessa distância, o triângulo é assim, ó. Não é reto. Isso é a relatividade. Por excelência, a própria relatividade. Então, o que eu estou adiantando um pouco? Para mostrar que a ciência é exata até um certo ponto. Então, nesse mundo do nosso cotidiano, funciona perfeitamente a ciência newtoniana. Então, para grandes distâncias e grandes velocidades, tem que levar em consideração a física de Einstein. A física de Newton daria diferenças. Diferenças insolúveis. Então, é preciso fazer o ajuste. Isso é a relatividade. Então, veja, cada espaço que nós vivemos são espaços contidos. A Terra é um espaço contido do universo. Meu corpo é um espaço contido da Terra. E tudo são espaços contidos. O espaço contido é... Imagine que o universo é um oceano e eu pego um balde e tiro uma quantidade desse oceano. Quando eu tirei essa quantidade, eu contive o oceano num balde. Não todo o oceano, contive uma parte do oceano. É um espaço contido do oceano. As medições que eu fizer aqui são diferentes se eu fizer essas medições do oceano. Como o universo é infinito, as equações de Einstein funcionam também até um certo ponto. Ainda hoje não se descobriu nada além dele, mas serão descobertos. Podem ter certeza disso.
Então, como é que eu posso ficar requentando a linguagem do século XIX? Isso não é negar Kardec, é trazê-lo para o contemporâneo, porque ele trabalha as matrizes. As matrizes não mudam. Deus, Jesus, reencarnação, livre-arbítrio, comunicação entre os polissistema. Isso estava lá em Kardec? O que é que mudou? Nossa visão de Deus, nossa visão da moral cristã, nossa visão da reencarnação, da comunicação e do livre-arbítrio. Estava em Moisés? Estava em Moisés. Estava em Jesus? Estava em Jesus. Por isso que se chama primeira, segunda, terceira revelação. Revelação do quê? Das matrizes. Daquilo que não muda. Deus, o sentido Deus, né? Não muda. O que muda é como nós vemos esse sentido. Isso muda, porque nós mudamos. Não foi Deus que mudou, nós mudamos. Kardec vem e faz a chamada terceira revelação. Ele negou as outras duas? Não. Ele recontextualizou. À luz do pensamento da sua época. Já um pensamento que tinha experimentado uma evolução fantástica no pensamento crítico, a partir da ciência moderna. Com os instrumentos e instruções de sua época, com as limitações de sua época. Mas não podia ser diferente. Hoje nós estamos falando com outros instrumentos e instruções, mas com limitações da nossa época também. Todas as épocas têm limitações, porque em todas as épocas nós temos um possível. É um possível que eu tenho. Todos nós temos um possível. Nós temos possíveis diferentes, em função da nossa história de vida. Mas, quando nós sairmos daqui às 18 horas, o nosso possível, de todos nós aqui, será um pouco maior do que quando nós entramos. Porque o que eu estou trazendo a vocês é informação. Para vocês, para mim, já é conhecimento. Para vocês é informação. Só se transformará em conhecimento quando vocês processarem a informação. Eu não posso processar por vocês. Eu não transfiro conhecimento. Ninguém transfere conhecimento. Você transfere sempre informação. Então é como se eu trouxesse os grãos e vocês fazem a farinha. Isso é com todos nós. Quando nós não temos essa consciência, nós fazemos a repetição. A diferença entre processar ou não processar a informação, leia um livro e aí vai conversar. Chega uma amiga lá, vamos tomar um café. Acabei de ler o livro A Felicidade e a Consciência de Ser. Poxa, sobre o que é? Bem, olha, eu ainda preciso reler. Eu não consegui processar. Mas, olha, eu gostei disso. Processou uma parte, porque nós nunca processamos tudo. Mas se daqui a um ano você voltar e reler o livro, você vai ver coisas que você não tinha visto. Parecia que não estavam lá, mas você não vê o que não conhece. Daqui a um ano você é maior do que hoje, você vai ver uma outra moldura. Então você vai ver coisas que estavam lá, mas você não via, porque você não vê o que não conhece. Quando eu estava na minha graduação na universidade, comprei um livro do Edgar Morin, que eu não conhecia, O Paradigma Perdido, a Natureza Humana. E li o livro. E lá tinha um capítulo sobre a hipercomplexidade. E eu não vi. Li, mas não vi. Tanto é que quando o irmão Grimm trouxe, para mim era uma coisa em primeira mão. Não tinha visto isso, ouvido em lugar nenhum. Isso acontece com nós todos. O irmão Grimm traz sempre conceito. Ele não traz conceitos, ele traz matrizes. Depois que ele fala, puxa, mas é mesmo que você processa, mas é tão óbvio. Mas é assim mesmo. Né? Então, quando você processa a informação, você alcança o conhecimento. Quando você consegue processar o conhecimento, você consegue comunicar. Aí você consegue contar para sua amiga o que é que você leu. Aí você está comunicando. Experiência existencial, que é a história de vida de cada um, mais saber constituído, que é aquilo que você recebe através dos livros, das aulas expositivas. Cada um dialoga na sua singularidade irredutível com o mesmo saber constituído. Portanto, o resultado da equação não pode ser o mesmo, idêntico para todos. Porque a nossa história de vida é riquíssima, não tem história de vida que não seja riquíssima, mas nenhuma é idêntica à outra.
Duas pessoas nunca veem a mesma coisa do mesmo jeito. Porque nós somos singularidades irredutíveis. Mas para Descartes, isso não era assim. Se é possível você encontrar uma verdade objetiva sobre as coisas tais quais elas são, só pode, se é possível, uma verdade para cada coisa. Se houver duas, uma deve estar errada. Esse é um método dialético, que vem da lógica aristotélica. O princípio da identidade. Uma coisa só pode ser igual a ela mesma. A só pode ser igual a A. O princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser igual ao seu contrário. A não pode ser igual a não A. Portanto, não há um terceiro elemento que possa ser as duas coisas ao mesmo tempo. Que é a lógica do terceiro excluído. Essa é a lógica que está na nossa cabeça. Portanto, se eu digo A e você diz B, um dos dois está errado. Como eu tenho certeza que eu estou certo, porque eu tenho a verdade, tudo que eu fizer se justifica. Aí está a base das guerras da destruição que ainda prevalece entre os seres humanos. O século XX nunca se matou tanto com tanta sofisticação. Mais de 200 milhões de pessoas mortas só nas guerras do século XX. As duas grandes guerras e mais as guerras locais. Mais de 200 milhões de pessoas. Tudo por quê? Porque eu tenho certeza que eu tenho certeza. É uma arrogância do saber, de você ter certeza de que tem certeza. O fundamentalismo leva, por exemplo, um jovem a se explodir em público para matar dezenas de pessoas, porque ele tem certeza que ele tem certeza. Ele está convicto de que ele é portador da verdade. Não foi Descartes. Descartes não fez isso para nos fazer assassinos. Foi uma forma dele organizar o pensamento em torno da busca da verdade. Ainda acreditava na chamada verdade objetiva. No próximo encontro eu vou falar mais